Meu nome é Heitor, sou médico, cirurgião do trauma, instrutor do curso ATLS e instrutor do curso POCUS, da SET, Ultrassom Point of Care. Vou falar um pouquinho do uso do ultrassom no trauma, em especial do IFEST, e o que a gente pode fazer além do IFEST. O uso do POCUS no trauma remonta aos anos 70 no Japão, com aplicação no trauma abdominal contuso. Ao longo das décadas de 80 e 90, especialmente na Alemanha e nos Estados Unidos, protocolos mais bem organizados começaram a ser propostos e aplicados no trauma, incluindo a avaliação do pericárdio, até que em 1996 o FAST passa a ser parte da avaliação primária do ATLS, dentro do C, na identificação do choque do paciente por hemorragia oculta. FAST, Focused Assessment with Sonography in Trauma, corresponde a 4 janelas básicas, envolvendo pericárdio e cavidade peritoneal. Utilizamos o transdutor convexo ou setorial para avaliação de cavidades. Tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade. Como eu disse, o objetivo é de avaliar na janela subtifoide o saco pericárdico e nas janelas hepatorrenal, esplenorenal e suprapúbica a presença de líquido dentro do peritônio. Com isso, a gente tem aí a identificação da causa do choque no paciente vítima de trauma, já que líquido, neste contexto, vai ser sempre sangue para a gente. Aqui a janela subtifóide ou subcostal, com o uso de um transdutor setorial, com o marcador apontando para a direita do paciente no modo abdômen. A visão que a gente vai ter aqui é do fígado, com um órgão ali que vai funcionar como uma janela acústica para melhor visualização do coração e do pericárdio. Nós vamos ver as 4 câmaras cardíacas, na parte mais anterior o ventrículo e o átrio direitos, e mais posteriormente ventrículo e átrio esquerdo. Nosso foco aqui vai ser na avaliação do espaço entre o fígado e o coração, ou seja, diafragma e pericárdio. Aqui é a presença de líquido nesse espaço pericárdico, em volta do coração, que vai aparecer como um conteúdo anecoico, ou seja, vai ficar escuro, vai ficar preto. E aí a gente verifica esse líquido causando um efeito de pressão sobre o ventrículo direito, que vai estar achatado e não vai conseguir fazer uma diástole adequada. Nesse vídeo a gente vai ver melhor a presença desse líquido em volta do coração durante a janela subtifoide. E aqui a compressão do ventrículo direito, o colapso diastólico, que corresponde ao que a gente chama de tamponamento cardíaco. Aqui mais uma vez mostrando essa dificuldade do ventrículo direito em realizar diástole. A contratilidade e essa falta de movimento da parede do ventrículo também fica bem evidente nesse vídeo durante o tamponamento cardíaco. Vamos para a avaliação do abdômen. Como eu disse, a gente vai avaliar a cavidade peritoneal. E o sangue, como qualquer outro líquido dentro da barriga, vai procurar pelos recessos. São as áreas onde se acumula líquido, que seria entre o fígado e o rim, entre o baço e o rim, e na região do fundo de saco pélvico. O espaço de Morrison, que é ali no espaço entre o fígado e o rim, é o espaço onde há maior sensibilidade para a identificação de líquido. Portanto, é o local onde a gente mais vai detectar um FAST positivo num paciente com hemoperitônio. Aqui o espaço de Morrison, o espaço abdominal normal, mostrando então o fígado, o rim e a ausência de conteúdo anecoico entre esses dois órgãos. E aqui o FAST positivo no espaço de Morrison, mostrando a presença de conteúdo anecoico, preto, ali entre o fígado e o rim. Aqui do lado esquerdo, espaço espleno-renal, a gente vai detectar ali a presença do rim e do lado dele o baço e o espaço entre os dois e o espaço entre o baço e o diafragma, sem nenhum tipo de conteúdo anecoico, portanto um FAST negativo. E aqui a presença de um conteúdo anecoico preto entre o diafragma e o baço e acima do diafragma também.
que corresponde a um derrame pleural, que dentro do contexto do trauma vai ser um hemotórax. Aqui é a janela suprapúbica, que a gente vai ver de duas maneiras, transversal e longitudinal. Transversal, sempre o marcador apontando para a direita do paciente. A gente vai visualizar aqui a presença de bexiga com conteúdo anecoico, que é a urina. Em volta da bexiga, partes moles, o reforço acústico posterior, a presença da próstata, aqui no caso de um indivíduo masculino. Aqui a visão longitudinal, com o marcador apontando para o crânio do paciente. A gente vai ter a visão da bexiga, da vesícula seminal e próstata, e o fundo de saco pélvico. Aqui a visão feminina, na janela transversal. Da mesma forma, vemos a bexiga com conteúdo anecoico e o útero posterior. E aqui a visão longitudinal, em que a gente vai ver o fundo de saco pélvico ao lado do útero. Aqui uma visão positiva de um paciente masculino, que a gente vê a presença de conteúdo anecoico circundando a bexiga. E aqui um flash de uma paciente feminina, na visão longitudinal, em que a gente vê aqui conteúdo anecoico no fundo de saco e acima do útero. Bom, o EFAST surge nos anos 2000 como uma extensão ao FAST, em que a gente passa a avaliar também o tórax, especialmente em busca de pneumotórax e hemotórax, ou seja, a avaliação completa de um trauma tóraco-abdominal. A avaliação do pneumotórax vai ser feita na parte anterior, já que o ar tende a subir no paciente que está em supina, enquanto que a avaliação do líquido, do hemotórax, vai ser feita nas janelas lateroposteriores, ali próximo da janela do quadrante superior, direita e esquerda, que a gente fez no FAST básico. A sensibilidade para o diagnóstico de pneumotórax e hemotórax, com o uso do ultrassom, supera em muito a sensibilidade do raio-x. Sabemos que um raio-x, ele deixa passar cerca de 70% dos pneumotórax, enquanto que a gente tem uma acurácia aí muito mais alta, em torno de 90%, com o uso do POCUS. Já em relação ao hemotórax, a gente sabe que o raio-x só vai detectar um líquido numa quantidade ali, geralmente maior que 200, 300 ml, enquanto que no ultrassom eu consigo detectar pequenas quantidades, ali, em torno de 50 a 100 ml, utilizando esse método aí, que não vai gastar mais do que 1 minuto para a gente completar. Utilizamos o transdutor linear ou setorial para esse fim. Vamos detectar aqui a presença do sinal do morcego, sinal de asa de morcego, que são as duas costelas e a sombra acústica posterior delas. Entre as duas costelas, a gente vai verificar a presença de uma linha hiperecogênica que corresponde às pleuras. Tá? E, paralela a essas pleuras, a gente vai notar a presença de linhas A, que são linhas de reverberação da pleura. No paciente sem lesão, o que a gente vai perceber aqui é o deslizamento da pleura parietal com a pleura visceral, que a gente vai notar aqui nessa imagem. Então, a gente nota que há movimento durante a ins e expiração do paciente, mostrando que as duas pleuras estão em contato. Enquanto que naquele paciente que tem ali a presença de ar interpondo entre as duas pleuras, ou seja, o pneumotórax, não havendo contato, não há deslizamento, ausência total de movimento dessa pleura. Aqui mostrando o pulmão parcialmente colabado, e a gente vê que na parte onde há pulmão expandido, há contato das pleuras. E naquela parte onde não há contato das pleuras, a gente vai deixar de ver o movimento dessa pleura. E no exato ponto em que eu deixo de ter a movimentação da pleura, a gente vai chamar de lung point. Ele é patognomônico aqui da identificação de um pneumotórax. Outro achado aqui que a gente pode ter é o lung pulse, que é a identificação do batimento cardíaco na pleura. Aqui a gente vê no modo M a avaliação do paciente normal, sem lesão, em que a gente percebe um granulado, que a gente vai chamar de areia, que é a parte onde há movimento aqui das pleuras, movimento intratorácico, e a parte do subcutâneo e musculatura, em que não há movimento e fica ali uma linha reta. Esse aspecto a gente chama de areia de praia. Enquanto que no paciente que tem pneumotórax, a gente vai notar o padrão de código de barras ou estratosfera, em que há apenas linhas. Tá? Não há aquele granulado típico da areia de praia.
Na avaliação do derrame pleural, a gente vai para o espaço aqui do quadrante superior direito e esquerdo, subindo um pouco, mantendo o marcador em direção ao crânio. Vamos notar aqui a presença do fígado e do diafragma, que é uma linha hiperecogênica. Acima do diafragma, a gente vai notar a presença de líquido anecoico. E outro achado aqui que corrobora com esse diagnóstico é a identificação da coluna. A coluna geralmente não é visível na imagem do tórax. Quando a gente passa a visualizar a coluna e aqui a sombra acústica posterior da coluna torácica, isso indica a presença de líquido. Aqui é mostrando um pulmão atelectasiado que, durante a sua movimentação ali dentro do líquido, vai gerar o sinal da bandeira ou o sinal da água-viva. Aqui mostrando a presença da coluna torácica na área onde há derrame pleural, enquanto que no paciente sem derrame pleural, a gente não tem visão de nada, a gente não vê o pulmão. Então, o que a gente vê aqui é uma imagem em espelho do abdômen. Aqui, mais uma vez, mostrando a presença de derrame pleural e a espinha, a coluna torácica. Aqui do lado esquerdo, da mesma forma, a gente vai procurar aqui pela presença de conteúdo anecoico e a presença da imagem da coluna torácica aqui, aparecendo nesse paciente que tem a presença de derrame pleural, desse conteúdo anecoico aqui do lado esquerdo. Bom, além do EFEST, a gente pode utilizar o ultrassom para várias outras avaliações do trauma. Por exemplo, a avaliação do afastamento da síntese púbica, que é o chamado FAST Plus, em que a gente, usando o transdutor linear, podemos identificar a distância entre as protuberâncias da síntese púbica. Essa distância sendo superior a 2,5 indica a abertura do anel pélvico e, portanto, uma pelve instável. Aqui um exemplo de uma pelve aberta. Aqui é o achado tomográfico. Nesse paciente, a gente consegue, então, rapidamente identificar, mesmo antes de um raio-x de pelve, a presença dessa pelve aberta e já tratar imediatamente com a passagem de um lençol e o fechamento dessa pelve e a avaliação o mais rápido possível da equipe de ortopedia. E aqui o uso do ultrassom para avaliação do diâmetro da bainha do nervo óptico como uma inferência indireta da pressão intracraniana. Vamos posicionar um transdutor linear na região lateral ou do olho, centralizando aqui o nervo óptico, de 3 milímetros aqui do vítreo da retina, e vamos fazer uma medição transversal desse nervo e de sua bainha. Tá? Então, a gente vai incluir aqui tanto a parte mais hipoecogênica como a parte mais lateral aqui, um pouco mais hiperecogênica, que somadas vão corresponder ao nervo óptico e sua bainha. A gente considera ali um limite, geralmente até 5 milímetros, o cutoff de 5,7 milímetros, indicando hipertensão intracraniana. Mas esse é assunto para uma outra aula específica. Muito obrigado pela atenção de vocês.